Está no ar o podcast Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Viagens e Companhia Play. O primeiro de 2024 e a gente teve o cuidado de trazer um tema especialíssimo para essa nossa primeira edição. Quem vai me ajudar a tricotar essa conversa, Caroline Dias, nossa coordenadora de marketing da Viagens e Companhia. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Thiago. Estou muito feliz de estar aqui. Olá a todos os nossos amigos agentes. Eu estava morrendo de saudade de sentar nessa mesa, bater um papo com grandes especialistas do nosso mercado e vamos para mais um episódio, o primeiro desse ano. E olha, a gente foi bastante estratégico com esse tema, hein, Carol? Sim. Desde o ano passado, o destino que a gente vai trazer realmente explodiu de resultado, explodiu de procura, grupos individuais, muito negócio acontecendo com o tema de hoje, né? Verdade. Os nossos amigos agentes pedindo por mais episódios. Eu abri uma enquete lá nos stories e o pessoal falou, Carol, eu tô com saudade também. Então, fico muito feliz que estejamos todos aqui na mesma página. É isso aí. Então, tenho o prazer de apresentar a vocês, minha amiga de longa data, Eugênia Lykourezis, a mulher que tem um DNA grego, de uma tradicional família grega, é brasileira, mas de uma tradicional família grega. Ela e a equipe dela, que trabalha lá em Atenas, baseado em Atenas, é responsável por dar a maior atenção a todos os seus clientes que lá visitam a Grécia. Eugênia, seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Thiago. Olá, agentes. Nossa, estou super feliz de estar aqui com um cara que eu conheço há muito tempo, né? E que a gente veio se cruzar de novo agora, depois de muitos anos, né, Thiago? Exato. E tomara que vocês gostem, o destino é sensacional. E vocês vão ver com o tempo aqui o que a gente vai falar, vai ser muito legal. Olha, se depender do amor e da paixão que a Eugênia tem por esse país, da sua ancestralidade, inclusive, eu tô para dizer, até arrisco, ouso dizer, pode ser que seja um dos episódios mais marcantes do Viagens e Companhia Play. Quem sabe, né? E o mais extenso também, eu acredito, Verdade. viu? Porque pelo nossa colinha aqui tem coisa boa por vir, viu, gente? Vamos lá. Eugênia, vamos falar um pouquinho sobre acesso à Grécia. Isso é uma coisa mais desmistificada, mas eu sempre gosto de mostrar facilidade para o nosso amigo agente colocar o cliente dele lá na Grécia. Conta um pouco como ele pode chegar em Atenas, um pouco desse hub super fácil aí pelos canais europeus de chegar lá. Bom, infelizmente nós não temos um voo direto, né? Como havia muitos anos atrás, havia um voo direto para Atenas. Mas como não tem, então qualquer capital europeia, né, que tenha voos, né, para o Brasil, vai à Grécia. Então pode ser de TAP, pode ser de Iberia, de Swiss, BR, enfim, tem Air France e também tem via Emirados, né? E via Turkish, que aí é via Ásia, né, digamos assim. Mas depende da combinação que o passageiro quiser fazer, né? Então, uma facilidade imensa para ir e vir, Muito. independentemente da época do ano. Exatamente. Seja no inverno, no verão, as europeias, as árabes, as asiáticas continuam ligando os seus principais hubs a Atenas, certo? Exatamente, Legal. certíssimo. Então, ok. Quando ir à Grécia, Eugênia, vamos desmistificar isso, por Exatamente, favor? vamos. Porque assim, nós somos provas vivas do quanto tem de oportunidades na Grécia fora da concentração do verão. A Exatamente. gente vai falar para vocês, com o decorrer, quais são as oportunidades, quais são os spots que você pode buscar e visitar, os benefícios, inclusive, de você viajar fora de uma temporada de verão, mas vamos desmistificar isso, porque existe uma concentração absurda de negócio em apenas 4, 5 meses do ano. E, na verdade, o país é riquíssimo e pode oferecer muito além de apenas belas praias e incríveis pôres do sol, não é verdade? Exatamente. A Grécia é conhecida pelo seu verão, né? Mas, na verdade, a gente tem outono e inverno, que também existe muita coisa para se fazer, né? A gente tem a região central, e como o Thiago falou, nós vamos falar muito sobre várias regiões. A gente tem inverno com esqui, snowboard, né? Quem não conhece, sim, a Grécia tem tudo isso. Uau! A gente tem também a parte de primavera, né? Outono e primavera, que também não é necessário você fazer só as ilhas. A gente tem o país inteiro para ser conhecido, né? Com muitas coisas culturais, divertidas, né? Coisas diferentes do que só ir às ilhas.
Sem falar na riqueza gastronômica do país, né? Gastronômica, a gente tem Histórica. histórica, cultural, a gente tem de tudo ali. Verdade. Boa comida, boa bebida, pessoas simpáticas, sorridentes, que gostam da vida. E, Carol, a gente tem bastante material para que os nossos amigos agentes possam explorar isso nas suas redes, mostrar para os clientes deles como vender Grécia, talvez fora dessa concentração de verão? Com toda certeza, e eu vou te dizer que a Eugênia facilitou minha vida bastante, porque ela me mandou muita informação, e o meu trabalho vai ser só transformar essa informação em conhecimento para todos vocês, além de uma campanha belíssima, é claro. Nada como uma grega brasileira que sabe o paladar do brasileiro para trazer as informações Exato. e as experiências que o brasileiro mais curte, né, Eugênia? Isso aí. Exato. A gente Em tem um conjunto, grande a gente benefício. faz a coisa ficar legal. É isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho, vamos granular um pouco que nichos de viajantes a gente pode trazer para visitar a Grécia. É evidente que muito se fala em casal, lua de mel, viagem a dois, óbvio, mas quais são os outros nichos e o que a gente tem de explorar para esses nichos, Eugênia? Bom, a gente tem famílias, né? As pessoas pensam, mas na Grécia, o que eu vou fazer na Grécia com crianças? Não, tem bastante coisa para fazer com crianças, né? Tem os resorts em várias ilhas. Em Mykonos, por exemplo, a gente tem resorts muito legais, onde as crianças podem ficar brincando. Uma coisa muito legal é que a Grécia é banhada por mar e não por oceano. Então, a gente não tem aqueles problemas de muitas ondas nas praias, as crianças conseguem ficar ali brincando tranquilamente, né? Sem você se preocupar, olha, ele entrou, vai acontecer alguma coisa. Não, é um negócio mais tranquilo ali. São lagoas, né? São praticamente Piscina lagoas. natural. Só que de cores, assim, sensacionais, né? Cada Verdade. lugar tem uma cor diferente. E a gente pode também... Pessoas que gostam de gastronomia, né? Se come muito bem, porque o grego adora comer, né? Ele gosta de comer bem, né? Com fartura, não tem miguelice porções. lá. Não tem miguelice. Inclusive é um lugar blindado dos fast foods, né? A cultura grega não permite que entre Exatamente. essa cultura de fast food, não é verdade? Exatamente. Por isso que se fala da cultura mediterrânea, né? Exato. Então, a pessoa gosta lá de comer coisas mais naturais. Essa coisa de processado, sabe? Hambúrguer processado, carne processada, não é com o grego. Então, eles têm os fast food gregos, mas E é o que polvo são... pescado na hora, feito na plancha e servido na hora. Pronto. Tem até vegano hoje em dia, né? Tem todas as coisas. sem vegetariano, falar- vegano, enfim. Dos azeites, né? Os azeites, Os azeites, gregos. os vinhos, né? Museus, né? A parte cultural e histórica é super também legal, inclusive para crianças, né? O que eu acho interessante é que o brasileiro começa a explorar um pouquinho isso também para o pessoal mais jovem, né? Porque a gente aqui no Brasil, às vezes, não está muito acostumado com essa coisa de ir a museu. E lá a gente tem uns museus, assim, super legais. Aquele museu da Acrópole é sensacional. E é uma coisa que faz os olhos, assim, sabe, brilharem quando Sim. você entra. É uma coisa de vidro. Então, você tem uma sensação diferente. Você está vendo lá fora, você tem a Acrópole ali na frente. Então, acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho isso também com as crianças, sabe? A gente conversava há pouco nos bastidores, né, sobre isso, o quanto o mundo tecnológico tem transformado as crianças em pequenos zumbis. Então, apresentar essa possibilidade realmente de uma interação sensorial e verdadeira, né, ao vivo, é muito importante realmente para as famílias. Eu acho muito interessante, sim. A gente tem um projeto anual, né, Eugênia, de fazer grupos de mitologia grega, né? Eu Sim. costumo dizer que, inclusive, faz um sucesso danado. A gente faz grupo por demanda, não é um grupo que a gente vende, né, a mercado, mas muitos agentes nos encomendam esses grupos. E a gente vê que cada ano tem um aumento expressivo de número de participantes e um aumento de pessoas bem jovens, Olha né? só. 16, 17, 18, às vezes até desacompanhado dos pais. E a Grécia é, de fato, um museu a céu aberto. Tem Com muita certeza, riqueza a com céu certeza, aberto, né? com certeza. Basta você certeza. estar preparado e muito bem guiado com os nossos guias, com o nosso pessoal lá para poder mostrar isso da melhor forma para os clientes, E o né? legal é que a gente manda muitas vezes a pessoa daqui já, né, que vai Sim, estar com todo o grupo, e mais os nossos especialistas locais também. exato. Então, a gente tem 2 pessoas para acompanharem esse pessoal super especialistas. E com toda essa miscelânea, então é correto falar que a gente também pode criar um nicho de grupos de amigos, Claro. adultos,
que Com o vão... mesmo Com certeza. interesse. Com o mesmo interesse. Os mesmos interesses. E não precisa ser só cultural, né? Não, fato. Pode ser no gastronômico, enfim. Os nichos são casais em lua de mel, famílias e grupos de amigos. Sim, Com tudo isso, eu posso afirmar, sem errar, que a Grécia é única, Eugênia. totalmente única. E Que para bom. todos, né, Tiago? É para todos. único Eu e acho pra que isso todos. é o mais interessante, realmente. O único, porém, que eu poderia falar para vocês é o seguinte: pessoas de mais idade ou com problemas severos de mobilidade. Bem falado. Porque as ilhas do Egeu, né, que a gente vai falar depois um pouquinho da diferença das ilhas do Egeu para as ilhas do Jônico, do centro da Grécia, elas são bastante áridas, né? Elas têm muitas escadas, né, degraus de pedra, caminhos de pedra, né, um sobe e desce montanhoso. Então, isso é um pouco complicado, principalmente se a pessoa usa cadeira de rodas. Certo. Né? Então, quando vocês tiverem um passageiro que vocês sabem que tem problemas de mobilidade, por favor, conversem com o pessoal do Tiago e se eles ficarem com qualquer dúvida, eles vão entrar em contato conosco lá em Atenas e vão verificar se é possível que essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, possa fazer essa viagem com segurança e aproveite também a viagem. Conforto, e com conforto, né? Já que você puxou esse tema, Eugênia, antes da gente entrar aqui nas regiões, nas ilhas, Egeu, Jônica, que a gente vai explorar bastante, eu gostaria de criar um início aqui, só para a gente explicar a diferença entre o tipo de logística entre ilhas. Porque existem diversas ilhas e todas elas, ou a grande maioria delas, você pode fazer a sua deslocamento com tipos de barcos. Então, os nossos amigos agentes costumam ver muito no nosso programa o nome hidrofoil, o nome catamarã, o nome ferry. Então, vamos deixar claro desde o início o que é cada tipo de barco, qual é o conceito, qual é o benefício de cada tipo de barco, eles são diferentes. E no decorrer da nossa conversa vai ficar muito mais simples eles identificarem, até pelos nossos programas, que está lá, hidrofoil, ferry, seja lá o que for, o que é um ferry, o que é um hidrofoil, o que é um catamarã, o que é um barco rápido. Tá. Bom, primeiro, como a Grécia é muito mar, né? A gente tem muitas ilhas. Então, vamos dizer que o transporte de barco, né? Seja de barco rápido ou de ferry, é como se fosse um ônibus para a gente aqui. Né? Se usa muitíssimo para muitas viagens, tá? Então, o ferry o que é? O ferry é como se fosse um navio, né? Ele transporta carga, transporta passageiros, você pode entrar com o seu carro, os gregos viajam muitas vezes com o carro, né? Então, vai o carro, vai a scooter, enfim, o que ele quiser. E a gente tem a parte das cabines, que são para destinos mais longos. Então, se você precisa fazer um destino, por exemplo, de 8 ou 12 horas, você pode fazer um transporte noturno, né? Que é muito mais confortável, você fica numa cabine, onde tem um banheiro e tudo mais. Então, esse é o ferry. Tá? E ele é mais lento. Ele é muito lento, né? Muito mais. É uma embarcação bem maior, é um navio. Maior. Tem serviço de bordo incluso? Não existe serviço de bordo. Certo. Desconecta com o avião, por exemplo. Certo. Tá. Você está ali para usar os assentos, como se fosse um trem, tá? Certo. Só que no mar. Mesmo nas cabines. Mesmo nas cabines. Certo. Então, cada um vai se virar. Tá. Né? Então, ali é mais ou menos um transporte. Isso. Certo. Então, quando não é cabine, você vai ficar numa poltrona como uma poltrona de avião. Então, tem a primeira classe, que o deck é mais para cima, a segunda classe ou a classe econômica, o deck é mais embaixo, tá? Essa é a grande diferença do ferry. Perfeito, tá? perfeito. Mas você vai sentar numa poltrona. O legal é que o ferry tem a parte externa, né? Então, para pessoas que não gostam muito de ficar meio claustrofóbicos, é um pouco mais agradável. Já vai tomando um ventinho no cabelo, sentindo o mar Egeu. Cervejinha grega, que a gente tem cerveja na Grécia também, apesar de ninguém conhecer, mas tem as cervejas regionais. E vai curtindo o passeio. Vai curtindo o passeio, tá? Não existe restaurante, tá? Isso é importante também. Dentro do ferry. Existe um bar, digamos assim, onde você pode comer uma comida rápida. Isso. Compra e leva para sua cabine ou para o seu assento. Exatamente. Ou você pode comer ali. Tem uma parte de mesas e assentos para ficar também, sem problema nenhum. E na parte externa também tem mesas e cadeiras. Então,
você fica à vontade. Perfeito. O hidrofóil, barco rápido ou catamarã, como se quiser chamar, depende da empresa. Os 3 nomes são o mesmo conceito. Rápidos. Barco rápido, hidrofóil ou catamarã. Tudo isso é a mesma É coisa. a mesma coisa. Ok. Depende Perfeito. da companhia, ela vai chamar de um jeito ou de outro, tá? Todos eles andam mais rápido do que o ferry. Então, essa é a vantagem de você ir de barco rápido, tá? Então, vamos supor, tem um trecho que para mim é muito longo e, olha, eu já falo de cara, não ofereçam o trecho de Atenas para Santorini ou vice-versa de ferry. São 8 horas de ferry. 8 horas de ferry, gente, para nós brasileiros é uma viagem internacional, né? Então, a África do Sul é quase isso. Exato. Né? Então, é muito chato. Eu já fiz, é muito chato, tá? Então, eu não Quanto tempo aconselho. leva o hidrofóil ou o catamarã Hidrofóil ou o barco rápido? leva de 5 a 6 horas, o que também é bastante, mas já melhora bem, né? Certo. E tem o avião, que pode fazer em 50 minutos ou 1 hora. Isso é muito importante. A gente tem notado que, especialmente os viajantes mais Maduros? e que realmente compram produtos de maior valor agregado, eles têm uma Preferência. uma predileção por voar. Né? A gente entende que voar tem que chegar 1h30 antes do voo, fazer o security, despachar as bagagens, tem limite de bagagem, uma série de coisas. Mas é mais rápido esse trecho, especialmente esse trecho que demoraria 6 horas, 5, 6 horas de rápido. Com Exato. certeza. E aí o agente tem que realmente conhecer o perfil do cliente e fazer o direcionamento que é mais adequado para ele. Né? Perfeito. E o barco rápido, ele também transporta também não só passageiros, mas também carga, né? A diferença ali, por exemplo, da poltrona, porque aí a gente não tem vários decks, é um deck só, e aí se você tem a primeira classe, ela vai ficar mais à frente, a poltrona, ou mais atrás. O que para mim, sinceramente, não faz muita diferença, porque você vai estar interno, não tem parte externa no barco rápido. Você não consegue sair para tomar um arzinho. Não. Você vai tomar o arzinho lá dentro, condicionado mesmo, né? Isso. A sua cervejinha, a sua batata frita, seja lá o que for, mas a movimentação é menor lá dentro. Em termos de conforto, existem grandes diferenças nas classes? Para mim, não. A mesma estrutura. É a mesma poltrona de avião também. Uma coisa que é importantíssima, tanto para o barco rápido quanto para o ferry, quando você vai ao porto, não existe carregador de bagagem. Muito importante Muito isso. importante. Isso é super importante. Brasileiro adora 50 malas, 30 mochilas, bababá, mais as comprinhas. Então, infelizmente, Ele vai ter que levar por si conta. cada um vai carregar o seu. Sua conta. Tá? E no caso do ferry, você não leva a sua bagagem para cima, tá? Quando você entra no ferry, você já tem a localização de onde, por exemplo, você vai descer em Santorini. Então, tem lá a plaquinha Santorini, onde você vai ter que deixar a sua mala. Se você deixar a sua mala no lugar errado, pode ser que você não veja mais a sua mala, entendeu? Entendi. Então, a gente teve 2 vezes só problemas com bagagem. Então, quer dizer que é só você prestar atenção. Exato. Então, ele vai fazendo paradas entre as ilhas e você desce Exatamente. quando chegar a sua vez. Isso mesmo. Perfeito. E sempre tem saídas e entradas, né, Perfeito. de pessoas. Então, tudo é muito organizado logisticamente para que não haja exatamente a bagunça das malas misturadas, né? Exato. Porque imagina como é que ia ficar, né? Exato. Mas, assim, cada um carrega a sua mala. Como nos trens na Europa, né? Não tem ninguém pra Exatamente. Eu ia carregar. dar esse paralelo. Então, filho, pegou, levou Tira. 50 malas, o Tira problema 50 é malas. seu. No caso do avião, que você falou que é mais procurado, são os 23 quilos, né? E pago extra se Paga, precisar. com certeza. Legal, então entendemos logo no início hidrofóil, que é a mesma coisa que catamarã, que é a mesma coisa que barco rápido. Exatamente. Entendemos o que é o ferry, o seu conceito, as suas limitações de velocidade, e o avião, basta, né, explicar que são traslados aéreos em aviões de porte médio, com uma restrição de bagagem um pouquinho maior. E o nosso amigo agente, conhecendo o cliente, vai fazer a indicação que for melhor e mais adequada para o perfil do cliente. Eu achei super interessante que nessa explicação sobre os barcos, você já falou bastante sobre Atenas. Então, conta um pouco pra gente por que Atenas, por que incluir, se devemos incluir sim ou não e por quê. Bom, Atenas, gente, é o centro da civilização, né? Que a gente conhece como história também, né? Então, primeira coisa, é uma parte histórica, cultural, ao mesmo tempo é uma cidade muito viva,
os gregos gostam muito de se divertir. E, como eu falei, eles gostam de comer bem, sair, estar com os amigos, estar com a família. Então, esses encontros são bastante, já remontam a épocas seculares, tá? Inclusive, tavernas que vocês escutam, ou tabernas, tanto faz, né? Eram locais onde as pessoas se encontravam para bater papo, como se fosse, como a gente faz os happy hours, vai? Legal. Olha, vamos lá tomar uma cerveja, comer, tomar um vinho, comer alguma coisa. Uma coisa mais tranquila, sem muita frescurite, sabe? Coisa simples. E aí depois, então, vieram os restaurantes e tudo mais. E em Atenas é uma megalópole, né? Tem trânsito caótico, como em qualquer cidade europeia, grande, né? Centro europeu. A gente tem um metrô, que é uma linha muito legal, onde cada estação tem a sua parte arqueológica ali emoldurada. Isso é muito interessante. Você para nas estações e você tem ali em vidro, né, muitas vezes, e ali se conta a historinha daquele pedacinho de arqueologia que foi encontrado ali, porque demorou muito tempo para se fazer o metrô de Atenas, Com né? certeza. E ainda Motivos continua. óbvios. Exatamente. Bom, os gregos são super fascinados por diversão, tá? Então, boates, restaurantes, pode ser guia Michelin, a gente tem muito restaurante guia Michelin em Atenas, principalmente, de todos os gostos, até comida japonesa os gregos fazem. Uau, né? uau. Então, a gente tem para todos os gostos. E também shoppings, que o brasileiro gosta Adora. muito de Mulher, shopping, então, certo? principalmente. Então, a gente tem as regiões de shopping. Por exemplo, na Praça Síntagma, que é a praça principal, que é na frente do parlamento, né? Onde existe também a troca da guarda, né? Como existe em Londres, em outros países, a gente tem também a troca da guarda ali. Essa região é bem central. A gente tem o metrô bem ali, que também é super fácil das pessoas se locomoverem, e a parte da Rua Hermú, que é uma rua principal também, que começa ali no parlamento, tem 1,5 km mais ou menos, de muitas lojas, inclusive joalherias, que na Grécia o ouro e a prata são bastante acessíveis. Legal. Tá? E o legal é que a gente não tem problema de roubos, né? Esse problema que a gente tem aqui, que Isso é é fantástico. fundamental. E muitos clientes voltam falando que eles se sentem absurdamente seguros, Exatamente. especialmente em Atenas, porque é maior, né, é mais cosmopolita. Então, e a gente sabe o que está acontecendo, especialmente com as grandes capitais europeias hoje em dia. E a Grécia consegue ficar muito bem, né, com tudo isso que está acontecendo. E assegurar muita segurança aos seus cidadãos e também aos seus visitantes. Isso é muito importante. O que é importante, gente, é lembrar do seguinte: é um lugar seguro, né? Mas não é por isso que a gente vai começar a deixar as nossas coisas, sabe? Porque brasileiro às vezes fala, estou num país seguro, num lugar super seguro, mas estou fazendo uma coisa e a minha carteira ficou ali do lado e eu virei, fui fazer outra. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, Com que certeza. furtos Com podem certeza. acontecer. Porque quando existe muito turista também, às vezes não é nem a pessoa local. Isso mesmo, né? exatamente. Então, exatamente. às vezes, o próprio turista Aproveita já a tá ali, situação. né? Então, a gente tem que ficar de olho. Exato. Então, é um país seguro, sim. E eu saí, vou contar uma coisinha. Eu saí com o meu celular à mão, com o Google, para Google Maps. Claro. Tá? Vamos a pé. Eu adoro fazer coisas a pé, que eu acho que é assim que a gente conhece o lugar. Com certeza. Né? Então, vamos lá a pé. Muita coisa, muitos sítios arqueológicos, muitos bares, restaurantes, vamos andando. Olha, eu andei com o meu Google Maps e foi muito engraçado porque era à noite. E aí estava eu e meu marido ali andando e um senhor de uma casa estava do lado de fora da casa. Aí ele olhou para a gente e falou assim, vocês precisam de ajuda para ir a algum lugar? Porque ele viu que eu estava com o celular na mão, né? Aí eu falei, não, senhor, olha, né, até mostrei para ele, não sei o que, se vocês precisarem de alguma coisa, é só perguntar que qualquer pessoa vai ajudar vocês. Então, gente, ali também a gente tem esse calor das pessoas, sabe? O grego gosta de se misturar, assim, digamos assim. Então, se você precisar de alguma coisa, de indicação de restaurante, no próprio hotel, as pessoas da recepção são super solícitas para isso, tá? Então, indicação a gente já vai dar também, né? Claro. Que, como a Carol já falou,
Eu já passei algumas informações, passaremos outras, e aí vocês vão ficar sabendo depois. Mas a gente tem indicação para tudo. Então, tem ruas espetaculares. Tem um shopping mall, só que fica a 25 minutos de Atenas, que é aquele shopping onde tem as grandes marcas, né? Que são um pouco mais baratos também os preços, mas tem uma rua bem perto da Síntagma, do parlamento ali, que é a Rua das Lojas de Luxo. Também tem Gucci, tem Louis Vuitton, tem todas essas marcas famosas para quem não quiser ir até o shopping mall ou não tiver tempo de ir até lá. Então dá para fazer umas compras bem legais ali, Bacana. com coisas às vezes típicas também nessas lojas. Então, as principais regiões é Praça Sintagma e Placa. E a gente tem o Monastiraque também, que é um lugar muito legal. A Placa, se a gente pode falar um pouquinho sobre isso, Claro. né? A Placa é logo na saída da Acrópole, você tem o Museu da Acrópole e você tem um lugar peatonal, né? Que são os lugares onde os carros não passam, o que é muito gostoso também, que você pode ficar tranquilo. Então, ali você tem bares, restaurantes. É legal você ir lá? É. Mas vou dizer que ele é um lugar bastante turístico. Tem muitos bares, muitos restaurantes. Tomar alguma coisa ali, principalmente no final da tarde, olhando para a Acrópole, com ela começando a se iluminar, é sensacional. Aí depois dali você pode ir a pé também, que é perto. Mas você vai se distrair com tanta coisa que você nem vai perceber. Vai chegar no Monastiraque, que é um outro ponto muito legal que a gente tem, uma rua só de bares e restaurantes, e tem de todos os tipos. Tem guia Michelin, tem bares mais simples, tem comida mais sofisticada, também está de frente para a Acrópole, né? Tem o metrô ao lado para vocês poderem voltar ao hotel, né? Se for o caso, ou para ir para algum outro lugar. Tem baladas, tem várias boates, né? Mas você tem N opções, tá? Desde coisas simples, baratas e rápidas, que durante o dia, por exemplo, eu não gosto de ir a um restaurante na hora do almoço. Eu prefiro comer alguma coisa mais rápida, e aí você vai num fast food grego, ou até eles têm aquelas carrocinhas, sabe? No O meio da famoso rua. churrasquinho grego. O famoso churrasquinho grego. O original. Não a que a gente tem no centro de São Paulo, Exato. por favor. Né? Pode ser com carne de carneiro, pode ser com frango, pode ser só vegetariano, tem também. Eu fiquei com uma dúvida. Ouvindo tudo isso, eu que sou taurina, fiquei apaixonada por essa parte gastronômica. Para aproveitar tudo isso que Atenas oferece com a maior qualidade, quanto tempo é necessário ficar em Atenas? Olha, 3 noites no mínimo. Concordo. Por quê? Concordo. Porque você precisa pelo menos de meio-dia, tá? Para fazer uma visita de Atenas, guiada ou não, né? Mas você precisa para poder conhecer os pontos principais. A gente tem, por exemplo, além da Acrópole, a gente tem o estádio do Panathinaikos, que é nada mais, nada menos do que o estádio onde foram iniciadas as Olimpíadas modernas. Exato. Né? É. Então, e a última Olimpíada, gente, olha como passa o tempo, foi em 2004, lá em Atenas. Eles estão agora vendo como é que eles vão fazer a próxima lá, exatamente. Exatos 20 anos, meu Deus. Exatos 20 anos. Então, a gente tem muitos lugares para conhecer. Né? Então, por isso que Precisa de minimamente 3 noites para ter 3 qualidade, noites. para poder Exatamente. desfrutar, para poder conhecer, para realmente poder... Isso a gente tem que realmente quebrar, porque existe uma resistência muito grande no mercado das pessoas ficarem o mínimo possível. Sim. A gente tem um número de pedidos enorme. Olha, só uma noite e vamos para as ilhas. A gente realmente precisa educar o cliente, a gente, para que a informação chegue ao cliente final, para que ele possa usufruir e realmente conhecer de fato uma Atenas muito diferente e bastante rica. Né? E eu acredito que a melhor forma de fazer isso é justamente mostrando todos os benefícios que essa cidade incrível oferece. Então, contem com a nossa campanha aí, um capítulo só de Atenas, para vocês poderem apresentar tudo isso para os seus clientes. Bom, falado de Atenas, Vamos lá, vamos para Mykonos. vamos para mim. A rainha da balada grega, né? Onde todos querem passar por lá no verão, tomar o seu Aperol Spritz, escutando os DJs internacionais, vendo aquele pôr do sol maravilhoso. Conta um pouco pra gente sobre Mykonos, Eugênia. Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que lembrar,
E já falando, como a Carol falou já das 3 noites, 3 noites, gente, é meio básico para cada local que vocês forem passar. Por quê? Porque os deslocamentos, como vocês já viram, eles levam tempo. Né? Então, mesmo que a pessoa saia rápido de manhã, pegue um voo às 7 horas da manhã para ir para Santorini ou para Mykonos ou para qualquer outro destino, você tem que sair cedo, vai chegar no aeroporto, vai esperar bababá. Bom, 5 horas, concluindo, 5, na 6 hora horas do para chegar. almoço, você vai chegar Isso. no seu destino. Já perdeu meio-dia, perdeu. É transporte, mas perdeu meio-dia no local. Para você ir embora, é a mesma coisa. Então, mais meio-dia na saída. Então, o mínimo para você conhecer o lugar, curtir, viver como um grego, digamos assim, né? Então, você precisa de pelo menos 3 noites. Perfeito, Tá? perfeito. Então, para chegar até Mykonos de Atenas, quanto tempo leva? Então, vamos lá. Se for de ferry, 4 horas e meia aproximadamente. É tudo aproximadamente porque, assim, na alta temporada, demora um pouco mais às vezes. E depende também da Entra maré, e né? sai, exatamente. Entra e sai dos piers, né? Enfim, fica bem lotado, principalmente em julho e agosto, né? Isso a gente acha que é importante a gente falar também, se você me permite, Claro. até agora, meses mais propícios, digamos assim. A temporada de ilhas, né, verão mesmo, a gente pode dizer que é de abril a meados de outubro. E nós temos a parte altíssima da temporada, que é julho e agosto, principalmente agosto. Por que agosto? Agosto é férias na Europa. Então, muitas pessoas, principalmente do norte da Europa, vão para a Grécia por causa do sol, né? A gente sabe como são os europeus do norte, que adoram, né? Ficar torrando no sol, na praia, enfim. Então, fica muito cheio realmente. É uma época boa? Depende. Se você só pode tirar férias por causa dos filhos, né? Ou por causa do seu próprio trabalho, em julho e agosto, Não tem o que fazer. não tem o que fazer. Mas se você pode ter a opção de ir em outro momento, junho é uma ótima época, porque ela ainda é primavera, né? Então, não tem tanto calor. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, a gente teve em agosto alguns períodos em que a Acrópole teve que ficar fechada, porque o calor era tão intenso, de 43, 44 graus, que as pessoas estavam passando mal lá em cima. Então, ela ficou fechada entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde, se não me engano, por alguns dias por causa disso. Então, se você puder evitar essa época do ano, você vai aproveitar até mais. Tem Nas mais ilhas qualidade não é na tanto viagem, né? problema, né? O problema é realmente em Atenas. E aí a gente tem a primavera mesmo, abril e maio, também é bem legal, um tempo já está mais estável, né? Outubro até meados de outubro também é bom. E aí depois a gente tem a parte de outono e inverno. O outono e inverno, lógico, não são tão interessantes para se fazer as ilhas. Claro. Por quê? Certo. A gente tem muitos ventos nessa época do ano. Muitas vezes até se cancelam as embarcações de navegar, né? E depois, no inverno, infelizmente, de uns 10 anos para cá, com toda essa mudança climática e tudo mais, tem nevado até em Santorini, em Creta, em Mykonos. Então, para você ir para a Grécia, para ir para as ilhas, né? Definitivamente, Pra ilhas passar. não é verão. Não é inverno, não é inverno. Que você seja um atleta de windsurf, né, para aproveitar o vento, ou de snowboard para aproveitar a neve. Aí você vai para outros lugares que não sejam as ilhas. Ok, né? Mas aí a gente tem essa época do ano mais Detalhe, propícia, esses detalhezinhos assim. A grosso modo, o viajante que quer desfrutar de uma Grécia, ilhas, verão, com menos quantidade de pessoas, serviço mais adequado, porque vai ter menos gente, estamos falando entre junho... Abril a junho, né? E
setembro, máximo meados de outubro. Isso. Perfeito. Exatamente. Maravilha, Legal. maravilha. Tá bom? E o que se pode fazer, então, nessa Mykonos maravilhosa que pode ser aproveitada nesses meses, além de tomar as Aperol Spritz? No pôr do sol. O que a gente tem que lembrar é que a gente tem as bebidas locais também, Claro. né, gente? Não são só os vinhos. A gente tem o uso, que é uma bebida, É verdade. é uma cachaça grega, Que mistura com água. que é feita de anis. Ah, é. Para quem gosta de anis, é ótimo. Eu, particularmente, não gosto de anis, mas é como o araque na Turquia, né? Isso, exato. Então, você pode misturar com água, pode pôr gelo ou pode tomar pura. Mas vou dizer uma coisa, como fica doce, tome muito cuidado, porque isso fica bêbado É uma muito pancada. rápido. É uma pancada. É. Ou você não percebe, quando você vai levantar, já é. Já é tarde demais. Tarde demais. Então, comam bem, aproveitem, comam bem e depois vocês bebam. Mas vamos falar então da como chegar. Você falou que o barco rápido, ele leva 4 horas. Não, barco rápido, ferry. não, ferry. Ferry Umas 4 4 horas e meia. a partir de Atenas. A partir de Atenas. E o hidrofoil? O hidrofoil é umas 3 horas e meia, 3 horas. 3 horas. Tá? Não é muito menos, mas é. E o aéreo, 50 50 minutos. minutos. Ok. Perfeito, Tá? perfeito. Então, são as opções. O que a gente tem que lembrar também é que aéreo, nem todas as ilhas têm aeroporto. Exato. Tá? Exato. Mykonos e Santorini, sim. Claro. Mas algumas outras, às vezes, não tem. Então, vai ter só a opção do ferry ou do barco rápido. Legal, Tá? legal. Bom, Mykonos, como você já disse, baladeiros, ok, né? Tem, como a gente já comentou num outro momento, tem até a semana dos DJs lá em agosto, todo agosto tem isso. Para quem gosta, excelente. É um prato cheio. É um prato cheio, exatamente. Mas a gente tem bares e muitos restaurantes. A gastronomia ali é bastante forte também. Existem alguns pontos, como a Little Venice, que é a pequena Veneza, né? A gente chama por quê? Porque fica na beira da praia, são muitos bares e restaurantes ali, logicamente cheíssimos, né? Principalmente porque fica à beira da praia, é muito legal. Existe ali um morador local, que é bem interessante a história dele. É um pelicano que chamava Petrus, né? Foi onde tudo começou em 1958. Foi um pelicano que foi salvo por um pescador. Então, ele estava machucado, foi parar no barco do pescador. E o pescador pegou o pelicano para cuidar dele. E, no final das contas, ele acabou ficando por ali. E ele virou, assim, um habitante, né? De Mykonos. Um mascote de Mykonos, exatamente. Que legal. Ele ia nos bares. E o que aconteceu? Só que, infelizmente, o coitadinho foi-se pro outro lado em 1985, se não me engano. Então, aí a Jaqueline Onassis, ela doou uma pelicana, a Iri, para o povo de Mykonos. E depois um zoológico de Hamburgo doou um pelicano, que passou a se chamar Petrus como o primeiro habitante. E daí já se formou uma família que tem agora o Nicolas. Então, a gente já tem uma família de pelicanos, né? Como dizem lá, nunca mais ficaremos sem os pelicanos, porque agora a gente já tem Uma família. para continuar. Então, o pelicano, ele está ali... É o cartão postal de Mykonos. Exatamente. Que legal. Ele está sempre ali nos bares da Little Venice. E a Legal. pessoa dá comida, ele vai lá, é tranquilão. Bacana. Que legal. E a gente tem a parte dos moinhos, né? Como é um lugar que venta demais, também é um local muito visitado, os moinhos de Mykonos. É muito legal, é muito instagramável, né? Que tem muita gente que fala, eu gosto de ir para um lugar instagramável. Então, As também, fotos são lindas. são lindíssimas. Daí depois a gente tem, por exemplo, para famílias, tem uma área bem interessante na praia de Ilia, onde ficam muitos resorts. Então, é um lugar mais sossegado, até para quem não é de família, tá, gente? Casal que gosta também de lugares mais tranquilos e que vão ficar no mínimo 3 noites, porque são praias mais afastadas do centro, né? Você vai precisar ou de um carro ou de uma scooter, né? Que, inclusive, para as ilhas na Grécia, se alugar uma scooter, pelo menos, é muito indicado. É o tradicional sonho de alugar a Vespa Exatamente. e sair desbravando as ruelas estreitas de Mykonos. Cabelos ao vento, Cabelos ao vento. sol queimando na pele. É um sonho realmente. Como disse um amigo meu, a gente se perde lá, mas a gente se Se acha encontra, muito se legal, encontra. porque você conhece muitas coisas que você não conheceria se você estivesse andando no caminho certo. Verdade. Então, é uma coisa muito legal, mas precisa de carteira de motorista de moto, Sim, sim. tá?
de motociclista, né? Para o carro ou para o quadriciclo, é carteira de motorista de carro mesmo. O quad é a mesma coisa, tá? Você falou da Little Venice. Existe também aquela tradicional festa de carnaval veneziano? Então, nessas ilhas não. A gente vai falar depois, quando a gente for para as Ilhas do Jônico. Ah, Aí tá. sim, nelas a gente tem o carnaval veneziano. Spoiler, spoiler, spoiler. Mas vamos granular um pouco mais essas regiões de Mykonos, porque se fala muito sobre Elia, Plates, Yalos, aonde que o nosso viajante precisa se embrenhar para conhecer, para realmente viver uma Grécia original. Então, as praias, para quem vai a Mykonos, eu acho que estando lá, é muito interessante você conhecer pelo menos uma praia onde existem os beach clubs, que são aqueles lugares onde tem as músicas. Nem sempre durante o dia eles fazem as músicas tão altas, né? Mas, na verdade, é o local, né? É uma experiência. Exatamente, é uma experiência. Então, a Super Paradise é uma das praias, inclusive ela é a número 1, também como praia limpa, onde tem tudo, bar, restaurante, as cadeiras de praia, a organização, né? E tudo que se precisa de estrutura numa praia. Claro. Então, essa é a número 1 em Mykonos, inclusive. Super né? Paradise. A Super Paradise. A número 2 é a Plates e Yalos, tá? Que são mais ou menos próximas. E depois a gente tem Elia. Então, essas três são as 3 principais praias em conforto, em beleza, em organização, né? Infraestrutura. Infraestrutura, exatamente. Perfeito. E também para pessoas que não querem ficar perto do centro, Sim. tá? Então, aí vai precisar sempre de Um shuttle para ir e vir. Ou quadribike, ou a Vespa. A Vespa eu acho que é o mais legal. Exatamente, com certeza. Você pode estacionar em qualquer lugar. É verdade. Não tem Cabe em perrengue. qualquer lugarzinho. Exatamente. Maravilha. Bacana. Fala um pouquinho sobre as experiências de navegar pela costa. Muitos clientes buscam catamarãs, barcos. Qual que é a expectativa e a realidade desse tipo de experiência ali em Mykonos, Eugênia? Ali a gente tem, inclusive, um lugar bem próximo de Mykonos que pode se visitar para quem gosta de alguma coisa diferente e até um sítio arqueológico bem importante que é em Delos. É uma ilha pequena, é uma ilha arqueológica, na verdade, é um sítio. Não se tem restaurantes nem nenhuma estrutura hoteleira nesse lugar. É só para você fazer uma visita mesmo. Vale super a pena. Existem passeios para você ir ali, ou você pode alugar um barco privado, um iate, né? Para se fazer em amigos ou a família, né? Se você está com crianças também. Então, essa infraestrutura da locação dos barcos, de iates, super simples. Bem tranquilo, tá? Na região portuária, inclusive, a gente tem uma estrutura bem legal de bares que também são noturnos, né, para a vida noturna de Mykonos. Muitos restaurantes. E uma coisa legal que é, se não me engano, a única ilha que tem lojas de marca de grife. É Mykonos. Tá? Para quem gosta de comprar algumas lembrancinhas, tem inclusive lembrancinhas estilo grego nessas lojas de luxo. É verdade. Que é bem interessante. É verdade. É bem coisa bacana, bem é bem diferente. único mesmo, é bem diferente mesmo. Exatamente. Bacana. Bom, Mykonos então é aquela mais esperada, mais badalada, para a moçada que realmente vai atrás de uma vida noturna mais agitada, do ver e ser visto, mas evidentemente também tem todo um outro lado mais tranquilo para família, para casais, grupos de amigos e tudo mais, né? Agora, uma coisa que é importante também lembrar. Santorini e Mykonos são as 2 ilhas mais turísticas da Grécia toda. Por isso também a gente tem que lembrar que elas são as mais caras. Não há dúvidas. Tá? Em todo o nível, seja a nível de hotelaria, quanto a nível de restaurantes, lojas e tudo isso. Então, tem essa diferença também. Exato. Tá? É a mais elitizada das ilhas gregas, Mykonos e Santorini, as duas, né? E por falar em Santorini, como chegar até lá? Então, vamos... Bom, de Atenas para Santorini, vamos começar de Atenas. De Atenas para Santorini, como a gente já falou um pouquinho lá na frente, se você for de ferry, 8 horas.
Não vamos fazer isso, certo? Repita. Não vamos fazer isso. Exato. Então, barco rápido, no mínimo, tá? 6 a 5 horas. É ok, mas para mim também é bastante. Então, avião, tá? Que eu acho que é o mais confortável. De Mykonos para Santorini, por exemplo, se nós estávamos em Mykonos, então vamos de Mykonos para Santorini. Então, a gente tem ali 3 horas e meia de ferry, 2 horas e meia de barco rápido, então tanto faz praticamente, né? E aí, na verdade, eu acho que diferente. nem Faz um vale a passeio. pena você pensar em voar esse trecho. Não. Faça de barco, É. né? Sim, com certeza. Tá. É bem rápido e bem tranquilo também. Não tem... Então não precisamos nem repetir. Mínimo 3 noites, porque 3 noites é em qualquer ilha grega para poder absorver minimamente o que há de melhor por ali, certo, Isso aí. Eugênia? Com certeza. Legal. Para quem, Santorini? Para o mesmo baladeiro? Não. Mais para família? Mais para casal? Baladeiros, eu acho que não. A não ser que eles queiram, depois da balada, ir para um lugar um pouco mais sossegado, tranquilo, né? É verdade falar que Santorini é aquele lugar mais especial da Grécia, que você se sente abraçado pelos gregos, você se sente abraçado pela cultura, pela atmosfera, e é dona de uma fotografia única e incomparável com qualquer outra fotografia de ilhas por aí, Eugênia? Olha, vamos dizer que Santorini é a ilha mais fotografada da Grécia toda. Não há dúvidas. Com certeza. Não há dúvidas. E assim, é dona também de um pôr do sol que também faz assim fotos sensacionais e que é assim conhecido no mundo inteiro por causa desse bendito desse pôr do sol. É verdade, sabe que tem fila de gente nos bares e nos restaurantes que ficam de frente para a caldeira, porque o pôr do sol é exatamente de frente para a caldeira, né? Então, tem fila, dá 5 horas da tarde, 4h30, o pessoal já começa a entrar nos bares, nos restaurantes, para poder ver o pôr do sol. Ou até de barco, que é bem legal também. É um passeio que você pode fazer de barco, e aí você tem um jantar incluído depois para ver o pôr do sol lá em Santorini. E esse passeio de barco, normalmente, ele passa ao redor da caldeira, né? Que, digamos, é um vulcão dormindo, que esperamos que ele continue dormindo lá por muitos e muitos anos, né? Já faz mais de 100 anos que ele não dá as caras, nem a fumacinha, o que já é bom, né? Então, ela faz a volta, o barco faz a volta ali na caldeira, depois ele faz uma parada, onde tem um lugar onde você percebe bastante as águas sulfurosas do próprio vulcão que tem ali, né? Eles param normalmente um tempinho, às vezes uma meia hora, para você nadar por ali, para quem quiser, lógico, e depois continua para o pôr do sol. Então, no pôr do sol eles param, você pode fazer fotos, filmagem e tudo mais. Magnífico. É bem gostoso fazer isso também. Isso você pode fazer em privado, né, no barco privado, ou você pode fazer num catamarã compartilhado, né, semi-privativo. Eugênia, eu vou insistir, porque a nossa missão é levar conhecimento além do que o agente pode esperar de um episódio qualquer, de um podcast. E a gente acredita muito aqui na Viagem Companhia que a educação, o conhecimento transforma as carreiras, transforma a forma de vender. Conta pra gente um pouquinho o que era Santorini, não era Terra. Conta um pouquinho dessa história de 3.500 anos, dessa grande erupção vulcânica que não era essa geografia que a gente conhece hoje. Conta um pouquinho, assim, só para a gente ter uma pincelada do que era Santorini antes, do que virou e por que Santorini, o que significa isso? Então, como você falou, há 3.500 anos atrás houve uma mega explosão vulcânica em Terra. Santorini se chamava Terra antes. E esta ilha, que era uma única ilha, essa explosão, para vocês terem uma ideia, ela foi tão grande que ela gerou um tsunami com ondas de 100 metros. Uau. Vocês imaginam o que é isso? Foi sentido o tremor do vulcão em Creta e chegaram as cinzas desse vulcão até o Egito. Ficaram 2 ou 3 dias no escuro, acredita? No tamanho da explosão que foi. E aí a ilha se descompôs. Ela se reformulou, né? Exatamente. E o que aconteceu agora? Ela ficou com um formato de meia-lua, né? E a cratera do vulcão ali, que é o que a gente chama ali a caldeira,
ficou meio central, digamos assim, né? E daí para frente ela passou a chamar Santorini, que quer dizer Santa Irene, tá? Então, Santa Irine, em grego, digamos assim. Então, Santorini. E isso daí foi da época dos minoicos, lá atrás, né? Quando eles ainda disseram também que nessa época dos 3.500 anos atrás, era uma civilização super adiantada, né? A gente vê até tem um museu sobre isso lá em Santorini, para quem gosta. É extraordinário. Né? Poderia conhecer até. Santorini é um lugar bastante árido, sabe, gente? Mas, mesmo assim, eles produzem tomates naquele lugar e muitas vinícolas a gente tem em Santorini, né? Olha, Isso que pouco muito se sabe também. interessante. Pouco Isso se pouco sabe se sabe. também. É. Muitas vinícolas com vinhos famosíssimos e premiados internacionalmente. E que no Brasil não chega quase nada, porque a produção é muito pequena, e quando você vai, você tem a oportunidade de degustar os vinhos gregos. Maravilhoso. A gente tem oportunidade de degustar, comprar também, que você pode comprar, né? Conhecer a vinícola, a história da vinícola, né? Que é bastante interessante também, como se produz ali, porque, gente, numa terra árida, pensem numa coisa, na Grécia, durante o verão, não chove. Então, É super seco, né? é super seco, né? O aproveitamento da viagem é 100%. 100%. 100%, exatamente, no verão. Chove praticamente em novembro e dezembro, né? Então, você pensa, você tem uma produção de vinhos, de várias coisas que eles têm que produzir ali também, né? E eles precisam de uma técnica super apurada. É muito interessante saber disso. E fora o sabor, que é um pouco diferenciado, porque são terras vulcânicas. Exato. Né? É outro. É outro negócio. E eu fiz questão de chamar essa pequena parte da história, porque muitos dos nossos amigos agentes são questionados pelos clientes, mas Santorini tem uma areia mais escura, não é aquele visual. Então, entenda, aquilo é formação vulcânica. Então, a areia não é suja de forma alguma. Não. Ela só é escura por conta da erupção, da formação vulcânica, da geologia local. E pisando literalmente na história, né? Dessa ilha magnífica. Exatamente, pisando na história. Muito bem falado, Carol, é isso aí. Então, tem muita gente que não gosta de ir à praia de Santorini exatamente por isso. Exato, né? exato. Mas eu acho, gente, que é uma coisa super diferente. Única. É. Né? Única. É única, exatamente. E outra, pega um barco, vai pro mar e se diverte, né? Naquela tons incríveis, né, de Ou, azuis. se quiser, você fica nas piscinas dos hotéis, que Santorini tem assim. Primeiro, o visual é sensacional, tá? Principalmente para quem fica ali no penhasco de frente para a caldeira. Logicamente que a gente tem alguns pormenores. Famílias com crianças pequenas, né? Abaixo de 13 anos, os hotéis ali que ficam nos penhascos, independente de ser em Fira, que é a parte mais central da ilha, ou em Ia, que se escreve Oia, mas não se fala Oia, se fala Ia. Muito bem. Insider information, hein? Prestem atenção. Que Ia é uma parte mais boutique, onde tem hotéis menores, tá? Para casais em lua de mel é super especial. Lua de mel, aniversário de casamento, enfim, essas coisas todas, né? Para famílias, a gente vai precisar tirar um pouquinho as famílias dali, porque os hotéis não aceitam, né? Exatamente por causa do perigo dos penhascos. Mas tem outros hotéis sensacionais na ilha que não ficam ali nos penhascos, mas que tem um visual maravilhoso também, tá? Mas é importante falar, né? Com porque certeza. muitas pessoas podem ir com crianças pequenas para lá. Então vamos explorar um pouco mais essas regiões, porque muitas questões, mas inúmeras. Por que Ia? Por que Fira? Por que Caamari? Qual a diferença? Aonde ficar? Qual é o melhor visual? Conta pra gente um pouco mais sobre isso, em mais detalhes, Eugênia. Então, Fira e Ia, na verdade, eles são uma continuação, assim, tá? É o mesmo penhasco. É o mesmo penhasco, exatamente. É o mesmo penhasco, só que Fira a gente tem a parte mais central, mais popular, digamos assim, tá? Mais movimentada, Mais inclusive. movimentada, exatamente. Ia é uma parte mais boutique, tem lojinhas
super personalizadas, até joalherias super Renomadas. e diferentes, assim, com coisas bem locais. Artesanato é sensacional. A gente tem muita coisa ali de vidro, sabe? Muitas arranjos de mesa. Tem umas coisas. Olha, a mulherada vai ficar pirada que gosta dessas coisas, vai pirar nesses negócios. Joias, então, gente, olha, eu vou falar. Uma Os gregos tentação. gostam Os muito gregos disso. gostam, exatamente. Como não tem problema de roubo, eles usam mesmo. Exatamente. Entendeu? Pode usar na rua sem nenhum problema. Então, a gente tem tudo isso. IA é o lugar mais caro também, né? Por ser mais boutique, mais sofisticado. Os hotéis ali normalmente têm 10 quartos, 8 quartos, 15 quartos. Os hotéis de Fira já têm bem mais, né? Mesmo os que ficam ali no penhasco. Tem muito sobe e desce, é tudo escadaria ali. Então, para quem tem problemas de mobilidade, como a gente já falou, é difícil. Para quem tem preguiça de subir e descer a escada, também... Tem ali que perder a preguiça. Gente, Ou não vai sair do hotel. ou vai para outro hotel que não tem esse problema, né? Sai dos penhascos. Mas de toda forma, na época da temporada, são os 2 lugares mais cheios, tá, Sim, gente? claro. Certo. Então, os navios descem ali de cruzeiro de Lota. penca, né? É verdade. Então, todo mundo desce ao mesmo tempo. Uma coisa que acontece quando se chega de barco ali também, nem sempre você consegue, mesmo sendo barcos pequenos, às vezes você tem que sair nos botes, porque os portos são pequenos ali, né? Então, nem todas as navegações conseguem chegar ao mesmo tempo. Eugênia, eu vou insistir para a gente fazer um detalhamento maior das regiões em Santorini. Nós já aprendemos que, vamos imaginar, no penhasco, com vista para a caldeira vulcânica maravilhosa, nós temos Ia e Fira. Isso. Mas nós temos também regiões na praia, longe do penhasco, diferente, não melhor nem pior, mas para um outro público. Quais são essas regiões? Então, a gente tem Camari, que é uma das melhores praias de Santorini. Depois a gente tem Nea Kameni e Palea Kameni. O que quer dizer? Vou até traduzir esse Nea Kameni e Palea Kameni. Isso se fala a parte queimada, Kameni quer dizer queimada, nova e velha. Então, Nea Kameni, queimado novo. Que E legal. Palea Kameni, queimado velho, digamos assim. Ok. Então, são mais 2 praias para você lembrar, é mais fácil. E aí então, é são correto 3 afirmar que, eventualmente, para a família, esta é a melhor região para se hospedar por conta de não existe o risco dos penhascos, aquela coisa toda, certo? Certíssimo. Muito bacana. Então, entendemos aí Santorini, a história, toda essa história fabulosa de Tera, que está por detrás da formação geológica, a praia que tem aquela areia um pouco mais escura. E vamos falar um pouco do Egeu fora do óbvio, porque até então a gente falou da commodity, né? Nós falamos de Atenas, de Mykonos, de Santorini, isso todo mundo deseja e muitos sabem. É claro que vão saber muito mais a partir de agora, Com certeza. o nosso episódio, não é verdade? Com certeza. Mas vamos falar também desta região do Egeu, onde a gente tem Creta, Milos e Naxos. Isso aí. Um overview destas 3 joias também do Egeu. E para quem como visitá-la e o que esperar dessas 3 ilhas. Então, vamos lá, vamos começar por Creta, então. Creta é a maior ilha que a gente tem na Grécia toda. Então, ela tem mais ou menos 5.000 anos de história. É a mais antiga. Vem da época dos minoicos, como a gente estava falando ali, da época da explosão do vulcão lá em Santorini. Tá? Ela tem uns 8.600 quilômetros quadrados. Imensa. Imensa. Possui 2 portos. 3 portos. 3 portos. 3 portos. E Heráclio é um dos portos mais famosos e também a capital da ilha. Quanto tempo de distância? Então, vamos imaginar que o cara tá saindo de Santorini, por exemplo, até Creta, leva quanto tempo, mais ou menos, de barco, né? Considerando os portos. Não rola barco, gente. Ah, tá. Avião. Tá. E mesmo assim, vai ter que fazer Santorini, Atenas, Creta. Perfeito, Então, perfeito. isso aí vai levar 1h30, mais ou menos. Exato. Tá? Então, é de avião. Esquece barco. Perfeito. Tá? A não ser que você queira passar uma noite dormindo dentro do barco, mas acho que não vai ser legal. Não é o caso. Enfim. Ela fica no sul do Mar Egeu, ainda está no Mar Egeu. Tem gente que fala que é no Mediterrâneo. Não é. Tá?
Então, temos a capital de Heráclio. Para vocês terem uma ideia, Heráclio, Raniá, que é um outro lugar bem legal, e Elunda são os 3 melhores locais ali para se hospedar. Tá? Mas... Heráclio, Raniá, Elonda. 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 Uhum. Elonda. Ok. Mas para vocês terem uma ideia, vai depender muito do que o cliente vai querer fazer. Vai precisar de um carro ali. É isso que eu ia falar. Aqui a gente já tem um público que faz uma locação de carro. Sim. Então, isso é sugerido para você poder explorar essa magnitude de ilha de forma mais individual, mais especial, né? Sim, porque de Heráclio, por exemplo, para Raniá, a gente tem 3 horas de carro. viagem. Exato. De carro, Uhum. tá? Então, que eu acho bem legal até, porque você vai explorar um lugar, assim, que é sensacional. É uma ilha maravilhosa, muito bonita, tem também fabricação de azeite ali, azeitona, tá? Ela tem uns temperos na área gastronômica, ela é um pouco diferenciada nos temperos das outras regiões, porque ela fica um pouquinho mais próxima da Turquia, então ela tem um pouquinho desse tempero... Sabor. Legal. turco, sabe? Legal. Exatamente. Tem um uma pouquinho- inspiração turca lá. Exatamente. Então, ali a gente vai precisar de carro, nem scooter, viu, gente? Vai ser carro mesmo, porque Certo. as distâncias são longas, tá? E uma coisa imperdível em Creta para mim, tá? Já fui, já experimentei, já fiz a experiência, é o Palácio de Knossos. O Palácio de Knossos, ele remonta da época dos minoicos. E os minoicos são, assim, o berço da civilização grega. Tanto os minoicos como os micenas. Então, isso aí, gente, a gente está falando de muitos, muitos anos atrás. Para vocês terem uma ideia, esse Palácio de Knossos foi construído em 1900 aproximadamente, antes de Cristo. Uau. Nossa. Então, é muito tempo. Então, ali era o rei, morava ali, o rei Midas, que eles dizem. Tem a história do Minotauro, todo mundo lembra dessa história do Minotauro. Sem né? dúvidas, sem dúvidas. Por favor. E tem a história do Ícaro e do Dédalo também, lembra? Do cara que Sim. voou com as asas e derreteu e caiu e não sei o quê. Também é tudo dali. Então, a gente tem muita história também. Então, vamos ligar. História, gastronomia, arqueologia, esportes aquáticos e mergulho Uau. também. Todo tipo de esporte aquático, a Grécia inteira você pode fazer, né? Tudo mar. Então, a gente tem aqui para todo tipo de pessoas, sejam casais, famílias com crianças, inclusive, a gente tem muitos resorts nessa ilha também. E também é legal você fazer esses passeios em praias diferentes, né? Com as crianças mesmo, né? E a segurança da praia, né, que a gente fala. A gente não tem oceano, então aquela coisa de pegou onda, não é muito tranquilo. Exato. Para a gente mesmo, eu acho que é até mais gostoso. Eu não gosto Com muito certeza. daqueles mares muito mexidos, então é bem gostoso assim. A gente tem visitas, né? Tem outros palácios também, além do Knossos, para quem gosta mais de história. Então, tem vários interesses. Eu acho que ainda no Egeu, fora do óbvio das principais ilhas, Creta eu creio que esteja como número 1, pelo menos de interesse e curiosidade de brasileiros, né, Eugênia? E depois eu poderia colocar Milos como a segunda, com mais curiosidade, com mais interesse ainda nessa região. O legal é que Milos é bem perto de Atenas. Então, dá umas 2h30, 3 horas, né? Rapidíssimo. De Rapidíssimo. barco. De barco, Milos, se não me engano, não tem aeroporto. Então, por exemplo, se você quiser terminar a viagem em Creta, em Santorini ou em Mykonos, dá para até voltar de avião para Atenas mais fácil. Tá? Ou ir direto para o aeroporto de Atenas e ir embora depois. Né? Tem gente que gosta de fazer isso também, é uma opção. Então, Milos, só que Milos é assim, ela é menos turística, tá? Ela também é uma ilha que tem aparências de restos vulcânicos, só que ela tem um calcário. Então, por isso, ao invés dela ter as praias escuras, como em Santorini, ela tem a areia clara. Porque ela tem muito calcário na ilha, tá? Tem se vocês forem procurar umas fotos na internet, né, se vocês quiserem até dar uma olhada, tem, assim, uns lugares com umas paisagens meio lunares, assim, sabe? Umas coisas bem, bem legais. Exóticas. Exóticas. Tem muito passeio de barco na região.
ela é ainda bastante selvagem, tá? Entre aspas. É lógico que ela não é... Não uma é coisa virgem, assim, não é virgem. Já tem virgem, exploração, já é isso. bastante Tem gente bares, tem visita, claro. restaurantes, tem tudo isso. Mas ela é um pouco mais tradicional ainda. Ela não perdeu aquela coisa da ilha, sabe? Sim. Exatamente por causa do pouco turismo internacional que a gente tem ali. E vale ressaltar que também aqui a gente sugere locação de carro também, até por conta da extensão da ilha, liberdade de Exatamente. mobilidade e essas coisas todas, certo? Certo, certíssimo. Bacana. O passeio de barco, inclusive, a gente tem cavernas marítimas lá, que são muito interessantes. Para quem gosta essa parte aquática, né, digamos assim, e dá para fazer um mergulho sensacional, tá? Tanto de snorkel quanto de tanque. É possível fazer os dois. Até para quem nunca fez, tem aulas, né, de mergulho. E olha, o mar da Grécia é um dos mares mais sensacionais para quem gosta de ver Vida selvagem, vida fauna e selvagem, flora é bem exatamente. abundante, né? Exatamente. Bem abundante. E por último, não menos desejado ou explorado, a ilha de Naxos. Exatamente. O que você pode adicionar para a gente dessa A ilha de pérola pouco explorada por brasileiros do mar Egeu? mesmo. A ilha de Naxos, ela é a maior ilha das Cíclades. Cíclades. Então, a gente tem uma divisão lá de ilhas. Não vou falar de todas agora, senão nós vamos... Exato. Vai precisar ficar umas 5 horas aqui. Mas as ilhas Cíclades, elas formam, só para vocês saberem, por que o nome Cíclades? É um círculo que se forma ao redor de Delos, que é aquele sítio arqueológico que eu falei que dá para visitar saindo de Mykonos. Certo. Então, essas 24 ilhas formam um círculo ao redor desta ilha de Delos. Então, por isso se chamam Cíclades, tá? Então, ela é a maior de todas ali. Ela tem uma outra ilha muito próxima que se chama Paros, que é interessantíssima também, que você pode fazer uma visita de barco de um dia. Vai e volta rapidíssimo. Aqui você pode explorar também a parte histórica, tá? Que a parte central é bem interessante da ilha de Naxos. As praias são lindíssimas também. Nessa ilha, você não precisa de carro. Uma scooter vai muito bem. Legal. A parte central, ali perto do porto, tem uns restaurantes muito legais, com uma vista lindíssima também, tá? A gente tem... Para quem gosta de comida também, não sei porquê, mas tem as famosas batatas. As batatas são especiais nessa ilha, não é? Batata grega. Batata grega. Curioso. Curioso mesmo. Com azeitinho, então? Só que ela não é uma ilha, assim, de massa turística. Então, também são ilhas mais... E eu acho que é importante a gente lembrar também, Eugênia, que quando a gente fala de Creta, Milo, Naxos, nós temos que ter aquele viajante que ele compreende que o portfólio hoteleiro de altíssimo padrão que você encontra em Mykonos, em Santorini, e claro, especialmente também em Atenas, né? Creta, exato. Né? Na verdade, o que acontece? Você tem um portfólio mais reduzido. Exatamente. Né? Especialmente quando você fala Milo, Naxos, você tem que dar uma brecha de abrir mão daquele super portfólio em prol de uma experiência um pouco mais original, correto? Corretíssimo. Isso é importante. Corretíssimo. E olha, o que não faz menos para a ilha. Exato. Tá? Porque você vai conseguir, muitas vezes, tem hotéis familiares ainda nessas ilhas. Uau. Que são 4 estrelas. Que o serviço é excelente. Sim. Talvez a infraestrutura não seja tão... E vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui à ilha, eu fiz Naxos e Paros já. A gente ficou num hotel que era familiar. E olha que legal. Na hora do café da manhã, a dona do hotel veio perguntar, vocês querem alguma coisa, não sei o quê? Aí eu falei assim, a senhora tem alguma coisa especial que a senhora oferece, né? Que a senhora faz aqui, né? Que não se come muito em outro lugar. Eu falei, eu tenho um omelete maravilhoso, eu posso fazer para vocês? Eu falei, pode. Então, nesses lugares, você tem a experiência de falar com o dono do Uau. hotel. Exatamente. Que vai fazer... O que ele fazia para os filhos, de repente, né? Uma coisa bem familiar mesmo. Que vai fazer uma
um agrado, né? Mais ainda, porque ele vai querer te conquistar ali. Do coração para outro coração. Exatamente. Com certeza, É isso com mesmo. certeza. Então, isso tem de especial nesses lugares que não são tão turísticos, né? E E é o que falando... torna único, né? O que torna Isso único. Inclusive, a gente gosta muito de usar essa expressão na Grécia, né? Única. Grécia é realmente única, né? Por N fatores, né? Eu espero que os nossos amigos agentes consigam absorver e sentir esse detalhe de Exato. que torna o destino tão único, né? E que cada ilha é única por si só, né? Fato. Por isso que Exatamente. tem aquele ditado, se você for à Grécia 10 vezes na sua vida, todo ano por 10 vezes, você pode evitar de visitar os mesmos locais e você vai se encantar igualmente com distintas ilhas nesses 10 Com anos. certeza total. Tá vendo? E alguma que você, de repente, vai querer repetir, porque você realmente Marcou gostou mais. muito. Falando em segredos mais bem guardados da Grécia, já há uns anos a ilha de Zakynthos ganhou um espaço especial, especialmente nas mídias, nas redes sociais, no gosto do brasileiro, por conta daquela praia pequenininha, do navio e tudo mais. Navajo. Perdão? Navajo, o nome da praia. Navajo. Sabe por que Navajo? Quer dizer em grego navio naufragado. Então, Per- naufrágio. Naufrágio. Navajo, Navágio. naufrágio. Muito bem, parabéns. Isso aí. Sensacional. Cultura também. Esse podcast está super rico, como eu disse. É para começar o ano em grande estilo. Com certeza. Então, a gente vai falar agora, Eugênia, das famosas Ilhas do Jônico, né? E vamos selecionar Corfu, Kefalonia e Zakynthos. Isso. Já aproveitando o spoiler que a Carol deu há meia horinha atrás aí, é onde você tem o carnaval veneziano também, É isso aí. né? Em uma dessas Agora sim. regiões. Agora sim, eu tava ansiosa. Afinal de contas, também em fevereiro, né? Nada mais Isso. próprio do que falar sobre o carnaval. Exatamente. Então, fala pra gente um pouquinho das Ilhas do Jônico. Eu acho que o mais importante do início é entender a logística. Os nossos agentes têm bastante dificuldade de compreender, ou não tem informação tão fácil de como chegar nessas ilhas e como se locomover entre elas. Porque às vezes o difícil não é chegar em uma delas, é se locomover entre elas. Exatamente. Né? Como chegamos nas Ilhas do Jônico, entre elas Corfu, Kefalonia e Zakynthos? Então, para começar, a primeira coisa mais importante é saber que, para chegar às Ilhas do Jônico, você precisa passar por Atenas. Se você estiver nas Ilhas do Egeu, não tem ligação direta. Passa por Atenas e vai para Zakynthos, Kefalonia ou Corfu. E entre elas, as únicas que têm ligação marítima via ferry, não é barco rápido, tá? É Zakynthos e Kefalonia, que são 3 horas de ferry. Para ir para Corfu, você vai precisar ir para Atenas de aéreo e depois ir para Corfu. Então, a única ligação de Atenas com seja Corfu, Kefalonia ou Zakynthos é aéreo. E a comunicação interilhas marítima é única entre Zakynthos e Kefalonia de ferry, 3 horas de ferry mais ou menos. Exatamente. Perfeito. Exatamente Ok, isso. tá entendido. Então, Não sabendo tem aquela disso- oferta de barcos entre ilhas que nem tem algumas do Egeu. Não. Uhum. Infelizmente não tem. Ok. Então, começando daí, o que a gente pode esperar dessas Ilhas do Jônico? A maior diferença entre elas e as Ilhas do Egeu é o visual. Então, as Ilhas do Jônico, elas têm mais verde, as Ilhas do Egeu são mais áridas. Então, a gente tem ali uma fauna e uma flora super intensa e explorável. Em Zakynthos, por exemplo, a gente tem, inclusive, um passeio de barco que você pode ir à Ilha da Tartaruga. Para quem gosta dessa parte, né, é uma careta-careta. É o nome da espécie da tartaruga que é específica dessa região. Então, isso é bem interessante. Super, Inclusive, para quem super. faz mergulho, que pode mergulhar com As as tartarugas. caretas. As caretas. Né? A gente tem também em Zakynthos não só a praia de Navajo, que inclusive fiquei sabendo que ela está fechada para visitas no momento. Então, você vai poder vê-la só ou lá de cima do penhasco ou do barco. Não vai poder descer para ir lá. Eles estão Inclusive, fazendo... é muito importante falar como que chega nessa praia. Fala o único acesso à Então, praia. a por favor. maioria dessas praias mais diferentes que a gente tem nessa região do Jônico, principalmente em Zakynthos, se chega só de barco.
Ou se você quiser fazer uma escalada, né, do penhasco, né, também dá para fazer. Lembrando que os mergulhadores mergulham do penhasco de Zakynthos, né? Então, Uau. tem isso. Bom, eu não sei se eu não arriscaria, não. Mas, né, tem Perfil, gosto pra né? tudo. Perfil. Exatamente. Então, só de barco. Mas, aproveitando, tem muitos passeios de barco para serem feitos ali. Então, existe a Gruta Azul, que é super conhecida, é maravilhosa, de verdade. Essa vale a pena vocês procurarem até, para quem tiver curiosidade, né? Dar uma procurada na internet, é lindo, o visual dela é lindo mesmo. A gente tem uma fábrica de azeites em Zakynthos, tá? Para quem gosta, visitar, comprar, né? Degustar. Eu acho que vale a pena. A gente tem um mosteiro, que também é interessante. Inclusive, a gente pode dizer que Zakynthos, as 3 ilhas, elas têm um aspecto veneziano muito peculiar. Por quê? Porque os venezianos, como todo mundo sabe, eles eram mercantes, né? Então, eles faziam As suas as viagens. suas viagens e por ali eles pararam em vários lugares por muito tempo. E ficavam as inspirações venezianas. Exatamente. E nessas ilhas não foi aconteceu diferente. diferente, né? Então, essas ilhas têm também a peculiaridade de um carnaval veneziano, né? Como a Que gente acontece falou lá atrás. na mesma época, certo? Exatamente, na mesma época do Carnaval de Veneza. Então, você tem ali, como é frio, né? Época de inverno, então todo mundo se veste à fantasia com máscara e tudo mais. Então, você pode ver, assim, na rua, as pessoas fantasiadas, né? No centro da cidade. É bem interessante. Para quem gosta, ou não vai para Veneza porque fica muito cheio, então pode ir para as Ilhas do Jônico no inverno, que é uma coisa bastante diferente. Vai ter experiência. E a máxima da mínima de 3 noites. Isso aqui é um pouco conflitante, mas aquela crença de mínimo 3 noites, a gente também se mantém Sim. nessas ilhas, Eugênia. Também E também temos que tomar cuidado que o portfólio de hotéis de luxo aqui é Exatamente. absolutamente reduzido ou até inexistente. Então, além dos hotéis de luxo, né, a gente tem que falar aqui algumas coisas importantes. O mercado da América Latina, brasileiro, né, ou até americano, sul-americano, na verdade, ele não teve muita influência ainda por ali. Então, a gente não tem nada nem em espanhol. Então, serviço, seja de transfer, seja de passeios, é tudo em inglês nessas ilhas. Perfeito. Então, qualquer ilha dessa região vai ser feito assim. Não existe outra opção, tá? O mercado latino-americano não é tão presente para desenvolver o prestador de serviço de que fala uma outra língua que não seja o inglês ou o grego. Isso mesmo. É. Então, isso é importante as pessoas saberem, porque, infelizmente, a gente sabe que tem muito brasileiro que não fala outra língua. Fato. Então, se a pessoa vai até lá, ok, ela já está sabendo disso. Uma outra coisa importante, nessas ilhas, o legal é alugar um carro, Tá. por mobilidade e distância dos lugares onde eles vão ter que ir, tá? Então, isso também é importante. Continuando nas máximas aqui, a gente também pode dizer que é para todo mundo, famílias, casais, crianças, grupos de amigos. A gente pode oferecer as Ilhas do Jônico para todo mundo? Sim, podemos dizer também. Como vocês viram, a Grécia é bem, né? Diversa. Bem diversa. A gente pode oferecer para vários tipos de viajantes. E é bem digamos eclético assim. também em valores, né? Porque você tem os super hotéis, você tem os super resorts, mas você também tem produtos de uma gama tarifária mais baixa e não deixa a desejar em serviço, em atendimento. É claro que a infraestrutura é diferente, mas serviços de primeiríssima linha, porque o fato é, o grego é muito hospitaleiro, não é verdade, Eugênia? Com certeza é. As pessoas às vezes falam da hospitalidade de outras nacionalidades, mas porque talvez não conheça, mas uma vez conhecendo a hospitalidade grega, eles notam que de fato receber bem o grego também sabe fazer. Sabe sim. Eu não sei vocês, mas eu tô ansiosa para apertar o play na campanha de Grécia. Nossa, vai fazer um sucesso danado, hein? Se Deus quiser, fará. Já está fazendo. A Grécia não é um projeto que a gente espera um resultado, ela já entrega um resultado. A Grécia é muito tradicional no Brasil. Agora, nossa missão é poder trazer para a Grécia um outro
tipo de cliente que não seja Hospedar. aquele clássico cliente de verão, né? Porque nós estamos querendo mostrar para os nossos queridos amigos, agentes, que de fato Grécia é muita coisa para explorar, inclusive fora do verão também, não é Com verdade? certeza, sim. Exato. Vamos falar de Kefalonia, Tá. depois de Zakynthos. Então, Kefalonia, a gente tem uma caverna super especial para quem gosta dessas coisas mais Aventuras. aventuras em natureza mesmo. Então, lá temos estalactites e estalagmites de centenas de anos ali, muito legais de se visitar, tá? Vale super a pena. Logicamente, idosos aqui acho que tem um Não. pouco de restrição, né? Mas outras idades, tranquilo. Então, ali a gente tem Fortaleza de São Jorge, que foi capital da ilha até 1757, então até agora há pouco, digamos assim, né? Que também é muito legal de se visitar, com muralhas, canhões ainda e todas essas coisas. Um lago muito legal, onde a gente tem as embarcações que fazem um passeio por águas. Vocês já viram aquelas fotos, né? Das águas transparentes, que Uau. parece que o barco está flutuando no Flutuando, nada, né? exatamente. Então, o barco está em cima d'água ou não? Então, ali a gente tem, nessa região, as águas são mais turquesa do que do outro lado da Grécia, tá? São um pouco diferentes também a cor do mar, mas é um mar, é o mar. É o mar da Grécia. É o mar grego. É um mar grego, exato. Exato. Ai, ai, ai. Então, natureza, nessas ilhas, é a maior exploração realmente. Legal. Tá? Tem, lógico, os restaurantes, as lojas, mas aí a gente não vai ter aquela coisa Não, mais... A estrutura é diferente. Exatamente. É o que eu digo, o cliente tem que ter a maturidade de compreender que ele abre mão de uma certa infraestrutura de luxo em prol de uma experiência de fato única, de Isso fato mesmo. original, de fato grega, né? Isso mesmo. Não tem como a gente entregar um portfólio de hotéis ou uma infraestrutura tão extensa como em ilhas mais exploradas, não é isso verdade? mesmo. Com É. certeza é. E por último, Corfu. Corfu, ela é bem mais próxima ao estilo veneziano, sabe? Se você for no centro de Corfu, você vê um pouquinho dali da região da Praça de São Marco. Exatamente. Só não vai ter aquela... E os violinos, aquela igreja não de vai ter São o Marco. violino tocando, o Olha, na época cappuccino. do carnaval, com certeza vai ter um violino que é para fazer já o estilo veneziano, O né? cappuccino a gente troca por um vinho grego. Não, o grego ama café. Hum, Então, você tem N tipos de café ali também. ok. Que legal. Inclusive, a Melanie Mercury, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Ela tem um café no nome dela, que é onde ela morou, lá em Atenas. Então, para quem quiser conhecer, é muito legal também. Legal. Tá? Então, cafés a gente tem também de todo tipo ali. Uma coisa super legal é um lugar que chama Bela Vista. Ela é classificada como uma das 10 melhores vistas de toda a Europa. Uau. De toda a Europa, Toda continente. a Europa, continente, incrível. exatamente. É uma vista sensacional mesmo. Aliás, ali... Será que a gente pode falar que a vista é talvez mais incrível do que Santorini? Agora que eu vou mexer com você, eu sei. Eu vou mexer com o seu coração, mas essa mais da Europa me chamou a atenção que de fato é algo realmente extraordinário. Não, é diferente. É único. É única. É único. Não dá para comparar com Santorini. Na verdade, é assim. É que nem a gente estava falando outro dia, que a gente até deu risada, né? Falar que, qual lugar você gosta mais? Cada lugar é um lugar. E realmente é assim. O nosso sonho é que o viajante falasse, eu tenho 30 dias. Eu quero ficar os 30 dias na Grécia. Não seria o nosso sonho? Não, seria. Mas é capaz que a pessoa queira mudar para lá depois. Ô, meu pai. Eu já quis ficar lá. Meu pai não deixou, por isso estou aqui agora. Mas eu já quis ficar por lá, de verdade. Bom, temos que agradecer então ao seu pai, É verdade. que não permitiu e nos proporcionou essa experiência, essa aula maravilhosa que Pois nós é. tivemos aqui hoje. Exato. E por falar em aula, vamos abordar aqui para a gente fechar com chave de ouro essa nossa rica conversa, um pouco do Peloponeso. Então, o Peloponeso, a gente pode dizer que é a região central de cultura da Grécia e também um centro religioso, digamos assim, tá? O que tem ali no Peloponeso? A gente tem Olímpia, que foi o berço das Olimpíadas, né? Que foi onde começaram as Olimpíadas lá antes de Cristo, né?
Olimpíadas, Olímpia. Olímpia, exatamente. Claro. Que depois foi transferida para Atenas, né, na Era Moderna. Então, a gente tem Olímpia, Meteora, né, que é onde tem os mosteiros, Meteora, Calambaca, e a gente tem Delfos, que é um centro místico. Inclusive, a gente já fez até grupos místicos para lá, sabe? De mulheres, eu não sei qual era exatamente o esquema, mas eram só mulheres que, eu não sei se tinha alguma coisa a ver com yogas e essa coisa espiritualista, assim, né? Mas, porque ali era um centro místico, por quê? Quem assistiu 300 deve se lembrar. Os comandantes, né, do exército muitas vezes iam até esse centro místico para falar com as ninfas. O que eram as ninfas? Disse até que era um lugar onde tinha um gás, né, que expelia um certo odor, e as meninas entravam em transe e faziam contato com a espiritualidade, dizendo ali se a guerra ia ser boa, se não ia, se eles iam perder, se eles iam ganhar. Uma previsão do futuro. Tipo cartomantes antigas, digamos assim. Certo. Tá? Então, tem esse centro místico ali que ainda é bastante visitado. E a parte de Meteora e Calambaca, onde tem os mosteiros e se visitam no circuitinho que se faz ali, a gente pode fazer de 2, 3 ou 4 dias, né? Que também é feito fora da temporada de verão, e isso até é muito bom, apesar de fazer muito frio e às vezes até nevar por ali, a gente tem um lugar um pouco mais tranquilo para fazer as visitas. Então, se visita no mínimo 2 mosteiros, tá? O que é bem legal, porque você sobe até o mosteiro, faz a visita do mosteiro, isso é bem interessante. E uma coisa muito importante de se lembrar é que nessa região a gente não tem hotéis 5 estrelas. Sim. Tá? Certo. Então, é um lugar mais São hotéis básico. menores, inclusive, né? Isso. E por que tudo isso? Porque ali, para o pessoal que ali mora ou ali tem o seu trabalho, eles acham que as pessoas vão ali não para curtir o hotel ou para uma grande hospedagem, mas para você ver a grandiosidade do lugar, né? Que é a que faz toda a diferença ali. Claro. Com certeza. Nossa, que riqueza. Um tesouro que a gente Não abriu acaba aqui. mais, né? Não acaba mais. Poderia ficar falando dias É uma e dias. riqueza. Com certeza. E olha, eu vejo quão é importante a nossa missão aqui nesse nosso projeto, Carol, porque é vender, mas vender com um compromisso de mostrar para o cliente alguma coisa que talvez ele não saiba que existe, mas que quando ele visitar, quando ele experimentar, aquilo vai realmente transformar a vida dele, vai transformar os momentos em família, o momento com os amigos e assim por diante, A né? palavra destino nunca teve tanto significado, né? Porque é realmente destino na sua maior abrangência, porque de fato não é um lugar para você passar e conhecer, é um lugar que você vai se encontrar em alguma esfera aí da sua existência. Exatamente. Muito bacana. Tem para todos os gostos. E todos os bolsos. Todos os bolsos, exatamente. E aquele negócio, por isso agora justifica, acho, um mínimo de 3 noites. Com toda certeza. O mínimo de 3 noites. Para poder realmente conhecer essa Grécia incrível que você trouxe pra gente. Eugênia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você enriqueceu essa nossa conversa de forma extraordinária. Eu tenho certeza que esse episódio vai gotejar informação sem limites aí para os nossos amigos agentes. Carol, nós temos uma missão de transformar isso em campanhas belíssimas, em comunicação incrível, para que os nossos amigos agentes tenham oportunidade de vender mais, vender melhor, vender com conhecimento, vender com um lastro de conhecimento, com propriedade. Nunca me senti tão honrada. Muito obrigada, Eu viu, que Eugênia? agradeço, gente. Foi super legal fazer isso aqui. Espero que ajude muito vocês, né? Vocês e todos nós, na verdade. E vamos vender Grécia, e vamos promover Grécia, e vamos mandar os brasileiros conhecer essa tão incrível hospitalidade grega aí, isso, Eugênia. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse capítulo. Espero que vocês tenham apreciado. Vamos promover. Grécia é um destino que movimenta grandes quantidades de negócios e oportunidades. E até o próximo capítulo. Até lá, pessoal. Você ouviu Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo.